Fala galera do segundo ano, aqui é o professor Vanks, estamos juntos para mais uma aula de matemática. Localize a sua apostila número 2, capítulo 6. O assunto de hoje, introdução ao estudo de matrizes, e teremos a oportunidade de apresentar para vocês os conceitos básicos, o que é que você precisa saber sobre matriz. Quando se fala em matriz na matemática, nós estamos nos referindo ao conjunto de valores dispostos em linhas e colunas. Isso no dia a dia é muito fácil de visualizarmos através das tabelas, que as tabelas elas nos dão a oportunidade de relacionar valores e buscarmos informações a respeito de alguma coisa. Eu coloquei aqui na tela um exemplo de uma tabela que serve para a gente visualizar exatamente o que eu falei. Você cruza duas ou mais informações e consegue obter determinados resultados. A gente colocou aqui, por exemplo, uma matriz que seria um conjunto de informações em linhas e colunas, com a modelagem feminina e modelagem masculina de determinados tipos de estampas e tamanhos. Lisa, flores, dragão, pirata, etc. Esse tipo de situação se apresenta como uma matriz. Você vai lá no mercado, vai lá na casa de carne, o nome do tipo de carne que você vai adquirir e o preço por quilograma. Isso é uma matriz. A matriz ela tem como referência a posição dos seus elementos. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que aprender aqui vai ser a matriz genérica, a sua constituição, e a ordem de uma matriz. Veja o que é uma matriz genérica. Matriz genérica é você construir uma matriz com todos os elementos possíveis. Nós iremos sempre representar com uma letra minúscula os elementos, e logo abaixo deste, dois números. O primeiro número vai indicar a posição que ele está referente à linha. E o segundo número referente à coluna. Então, olha só, eu dei um exemplo ali, ó, A2, 3. A é o elemento da matriz. Quem seria o 2? Segunda linha. Que seria o 3? Terceira coluna. Vamos lá na matriz genérica, que está aqui na tela para você enxergar junto comigo. O que é o A11? Elemento da primeira linha, primeira coluna. Quem vem depois dele? A12, primeira linha, segunda coluna. Depois, A13, primeira linha, terceira coluna. Isso vale para todas as linhas. Pega embaixo. O que seria o A21? Segunda linha, primeira coluna. A22, segunda linha, segunda coluna. E assim por diante. Isso seria a matriz genérica. Não esqueça. Elemento, letra minúscula. O par de números. O primeiro indica a linha, o segundo indica a coluna. Normalmente, a gente vai encontrar a anotação A e J. O I vai representar a linha e o J, coluna. Olha como a matemática é generosa conosco. As letras ajudam muito a lá. I de linha e J de coluna. Não entende quem não quiser. Bom, ordem da matriz. A ordem significa dizer quantas linhas e quantas colunas você possui. Este exemplo aqui da matriz. Eu tenho 3 linhas e 3 colunas. Eu estou diante de uma matriz de ordem 3 por 3. 3 linhas e 3 colunas. Qual é a primeira linha, Vanks? 1, 2, 2. Segunda linha, 0, 5 e menos 5. Terceira linha, 2, 3 e 0. Primeira coluna, 1, 0 e 2. Segunda coluna, 2, 5 e 3. Terceira coluna, 2, menos 5 e 0. Ok? Fácil, né? Tipos de matriz. Eu vou te apresentar agora os tipos de matriz que a gente possui. Vamos lá. Primeira, matriz quadrada. Você não precisa decorar, você precisa compreender. Matriz quadrada ocorrerá quando o número de linha for igual ao número de coluna. Eu dei aqui alguns exemplos. Ó. Primeira, 2 linhas e 2 colunas, 2 por 2. A segunda matriz aí é 3 por 3. A terceira é 4 por 4. Então, falou em matriz quadrada. O número de linhas igual ao número de colunas. Vanks, e quando o número de linhas não for igual ao número de coluna? Aí você vai chamar essa matriz de matriz retangular. Olha o exemplo que nós temos aí embaixo. Nós temos duas matrizes com 3 linhas e 2 colunas. É a matriz 3 por 2. Ela não é matriz quadrada, ela é matriz retangular. Tudo bem? Vamos para a próxima. Terceira classificação. Matriz linha. Nossa, que difícil. Matriz linha que ela só possui uma linha. Olha ali, ó. Exemplo, matriz A, 5, 1, 2. Outro exemplo, 4, 7, menos 3 e 1. Essa primeira é uma matriz de uma linha e 3 colunas. É tipo 1 por 3. A segunda, uma linha e 4 colunas. 1 por 4. São ordens diferentes. Não? Se fossem idênticos os números, seria matriz quadrada. Matriz coluna. O que você conclui? Só possui uma coluna? Olha a primeira, 1, 2, 3. Você tem 3 linhas e uma coluna. Essa matriz A é 3 por 1.
A matriz seguinte, a matriz D, 2 menos 4, 6 e 8. Você tem uma única coluna com 4 linhas. Essa matriz é a matriz 4 por 1. Quinta matriz, matriz nula. O que é a matriz nula, Vanks? Matriz nula, amigos, é aquela que só tem 0 na sua composição. Todos os elementos são iguais a 0. Qual ordem? Qualquer ordem. Sexta matriz, matriz triangular. Cuidado para não confundir com matriz nula. Matriz nula, todo mundo é 0. E a matriz triangular? Na matriz triangular, você só vai ter 0 acima ou abaixo da diagonal principal. Vamos, o que é a diagonal principal? Vamos lá, vamos pensar juntos. Primeira coisa, para existir diagonal principal, a matriz tem que ser quadrada. Veja os dois exemplos que eu dei aqui. Matriz A, 3 por 3. Matriz B, 5 por 5. Qual é a diagonal principal da matriz A? 6, 4 e 9. Qual é a diagonal principal da matriz B? 3 menos 2, 4 menos 3 e menos 8. Na matriz A, todos os elementos acima da diagonal principal, 0. Na matriz B, todos os elementos abaixo da diagonal principal, 0. Essas duas matrizes são classificadas como matriz triangular. Tudo bem? Beleza. Vamos para a próxima classificação, a sétima. Matriz diagonal. Cuidado! Matriz diagonal. Os elementos da diagonal principal são diferentes de 0. E o resto iguais a 0. Dê uma olhadinha na primeira situação. Ela é uma matriz diagonal. A segunda é um contra-exemplo. Por que, Vanks? Eu quis destacar aqui que nós não temos na segunda os elementos diferentes da diagonal principal sendo 0. Na primeira, veja, diagonal principal, elementos diferentes de 0. O restante, tudo 0. Essa matriz chama-se matriz diagonal. Vamos para a próxima. Matriz identidade. Cuidado, elas são parecidas nas suas nomenclaturas, fáceis de diferenciá-las na prática. Vamos lá. O que é a matriz identidade? Primeira coisa, para ser matriz identidade, ela tem que ser quadrada. O que é a matriz quadrada? Número de linhas igual ao número de colunas. O que é que vai acontecer na matriz identidade? Matriz identidade, a diagonal principal é toda 1. Observe ali, I3, é a matriz 3 por 3. Quem é que está na diagonal principal? 1, 1, 1. E os outros elementos, amigos? Iguais a 0. Segundo exemplo, o que é o I5? I5 vai ser uma matriz quadrada, 5 por 5. Quem está na diagonal principal? O número 1. O restante, tudo 0. Ficou claro? Matriz identidade é aquela matriz quadrada onde a diagonal principal, todos iguais a 1. Restante dos elementos, todos iguais a 0. A nona classificação, matriz transposta. O que seria matriz transposta? É trocar. Matriz transposta, amigos, é você fazer com que os elementos que eram linha passem a ser coluna. Quem era coluna, passa a ser linha. Veja o exemplo. Matriz A. Essa matriz A é uma matriz de ordem 3 por 2. Tem 3 linhas e 2 colunas. Quem é a primeira linha? 1, 2. Na transposta, 1, 2 que é linha vira coluna. Veja, 1, 2 virou coluna. Quem é a segunda linha? 3, 4. Na transposta, 3, 4 tornou-se coluna. 5, 6 que era a linha na matriz A. Na transposta virou coluna. Como é que eu represento a matriz transposta? Coloca a letrinha T de transposta como sendo expoente. Tudo bem? Vamos para a próxima? Nossa, Vanks, que assunto fácil, que assunto tranquilo. Não é fácil, porque você é inteligente, Mariazinha. Acorda, Mariazinha. 10º tipo de matriz. Matriz simétrica. Matriz simétrica, meus amigos, vai ser a seguinte matriz. Se você pegar e fizer a matriz A igual a matriz transposta, ou seja, se você trocar a linha e a coluna e não alterou nada, essa matriz é transposta. Veja o primeiro exemplo. Na primeira situação aqui, quem é a primeira coluna? 1, 3, 4 e 7. Na matriz transposta, quem é a primeira linha? 1, 3, 4 e 7. Quem é a segunda coluna da matriz A? 5, 2, 12 e 9. Olha para a transposta, quem é a segunda linha? 5, 2, 12 e 9. Ou seja, a matriz A é igual à matriz transposta. Como é o nome disso? Matriz simétrica. Vanks, e quando é que vai ser antissimétrica? Antissimétrica vai ter o mesmo comportamento da simétrica, agora cuidado, você vai ter o sinal invertido. Como assim? Veja o exemplo. 1, 5, 3, 2, 4, 8, 7, 9. Essa matriz é matriz 4 por 2. Matriz transposta seria 2, 4. Matriz 2 por 4. 1, 3, 4, 7 na primeira linha, 5, 2, 8 e 9. O que está acontecendo aqui, meus amigos, nesse exemplo?
todos eles com sinal negativo. Quando eu tiver a matriz original igual a transposta, né, com o sinal de menos à frente, esse sinal de menos à frente é você inverter o sinal, tá? Não esqueça. Essa matriz vai ser classificada como antissimétrica. E para eu fechar esse primeiro contato com as matrizes, eu vou te mostrar aqui o penúltimo item, aliás, o último item, é o item 12, matriz oposta, muito fácil. O que é a matriz oposta? É uma matriz que é idêntica à outra, só que troca o sinal. Por exemplo, qual a matriz 2 por 2 que eu tenho aqui nesse exemplo? 4, 1, menos 1 e 2. Você inverte o sinal desse pessoal tudo. O 4 fica menos 4, o 1 fica menos 1, o menos 1 fica 1 e 2 fica menos 2. O nome dessa matriz é oposta. Cuidado, Mariazinha, para não confundir com transposta. Transposta é trocar linha por coluna. Oposta é trocar sinal. Transposta, linha, coluna. Oposta, sinal. E para eu fechar, igualdade de matriz. Essa aqui é a mais difícil de todas. Igualdade de matriz é quando todos os elementos de uma matriz forem iguais aos elementos da outra matriz. Quais são os elementos da matriz A? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da matriz B? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, que coincidência! Essa coincidência também é chamada de igualdade de matriz. Um grande abraço, um beijo no seu coração, morrendo de saudade. Até a próxima!